Mesmo estamos em poucos aqui, mas estamos na presença do Senhor, agradecendo a Ele pelo dia, pela paz, pelas bênçãos, pela oportunidade de poder vir na sua casa, adorar o seu nome, cultuar a Ele, de todo o nosso coração. Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do Êxodo. Glória a Deus. Capítulo 15. Êxodo capítulo 15. Versículo 1 em diante. Todos acharam? Segundo livro do Antigo Testamento. Glória a Deus. Capítulo 15. Você que está aí vai assistir pelas redes sociais, pelo YouTube, Estamos aqui no templo da Assembleia de Deus, Ministério Apologético. Vamos compartilhar essa palavra para edificação de todos. Leiamos então a santa, bendita e eterna palavra de Deus. Êxodo capítulo 15. Então Moisés e os filhos de Israel cantaram este cântico ao Senhor e falaram dizendo: Cantarei ao Senhor, porque Ele triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico, e Ele se tornou a minha salvação. Ele é o meu Deus, e prepararei para Ele uma habitação. Deus de meu Pai, eu o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, Senhor é o seu nome. Lançou no mar as carruagens de Faraó e seu exército. Seus capitães escolhidos também foram afogados no mar vermelho. Os abismos os cobriam, desceram às profundezas como uma pedra. Tua mão direita, ó Senhor, é gloriosa em poder. Tua mão direita, ó Senhor, despedaçou o inimigo, e na grandeza da tua excelência derrubaste aqueles que se levantaram contra ti. Enviaste a tua ira, que os consumiu como restolho, e com o sopro das tuas narinas as águas amontoaram-se, as correntes pararam em pé como um montão, e as profundezas coalharam-se no coração do mar. Disse o inimigo: perseguirei, alcançarei, dividirei o despojo, meu desejo se fartará neles, desembainharei a minha espada, minha mão os destruirá. Tu sopraste com o teu vento, e o mar os cobriu, e eles afundaram como chumbo nas poderosas águas. Quem é como tu, ó Senhor, entre os deuses? Quem é como tu, glorioso em santidade, temeroso em louvores, fazendo maravilhas? Tu estendestes a tua mão direita e a terra os engoliu. Na tua misericórdia conduziste o povo que resgataste. Preste atenção nessa palavra, resgataste. Com a tua força os guiaste, e a tua santa habitação. O povo ouvirá e temerá, a dor tomará os habitantes da Filístia. Então os príncipes de Edom se maravilharam, um tremor apoderou-se dos homens poderosos de Moabe. Derreteram-se todos os habitantes de Canaã. Versículo 18. O Senhor reinará para sempre e sempre, porque os cavalos de Faraó com as suas carruagens e com seus cavaleiros entraram no mar, e o Senhor trouxe novamente sobre ele as águas do mar. Todavia os filhos de Israel continuaram por terra seca no meio do mar. Podemos dizer amém? Glória a Deus. Muito bem, irmãos. Lemos aqui uma passagem agora na palavra de Deus, bem conhecida dos leitores da Bíblia, porém, talvez não tão
atentada, né? Talvez já lemos e já ouvimos alguém ler, mas talvez não prestamos atenção nos detalhes que estão registrados aqui nessa passagem, que nos traz um tema que eu quero falar nessa noite com os irmãos. E esse tema é o Cântico da Redenção, ou o Cântico de Moisés. Porque uma coisa é a gente ler o que Moisés cantou aqui, outra coisa é entender plenamente o que significa esse cântico. Nós conhecemos bem a história do povo de Israel no que tange a saída deles do Egito. Sabemos que o Egito tipifica o mundo, né? Os irmãos sabem que eles ficaram aproximadamente 400 anos escravos do Egito, e Deus os tirou de lá. Quantos pregadores você já ouviu falar sobre isso? Sobre essa saída, fuga? Até esse nome que nós acabamos de ler do livro aqui, foi dado esse nome justamente por causa da saída deles do Egito. Êxodo, fuga, saída, né? Na verdade o texto original não traz esse nome. O texto original traz o nome Shemot, né? Que significa nomes. Então, irmãos, a palavra êxodo traz o significado saída, porque eles saíram, fugiram, foram arrancados com o braço forte do Egito por Deus. E isso não é uma fábula, né? É uma realidade que aconteceu. Agora, quando nós olhamos para esse texto que mostra o cântico de Moisés, logo após eles terem atravessado o mar vermelho, que também não se chama mar vermelho, se chama mar de juncos. É uma questão também que foi traduzida por mar vermelho, mas no texto original a palavra é mar de junco. Eles atravessaram o mar, e pelo que nós podemos entender pelos estudos, quando Deus abriu o mar, aproximadamente 18 quilômetros, Deus abriu, numa altura aproximada de 100 metros de cada lado, de água. Então os irmãos imaginem, tamanha foi a parede de água, né? Que ficou numa extensão de 18 quilômetros, para eles passarem. Somente um grande milagre. A Bíblia vai falar em outro texto que foi um vento oriental que soprou a noite toda, mas nós vemos aqui que foi o sopro de Deus, o vento que vem de Deus, que abriu o mar. Eles saíram do Egito, irmãos. Deus, eu já expliquei aqui algumas vezes, poderia ter levado eles por um caminho mais fácil, pela terra que passava, pelo local que passava na terra dos filisteus, mas Deus não quis fazer isso. Deus faz como Ele quer, né? Como lhe apraz. Nós é que queremos que as coisas sejam feitas do nosso jeito, mas Deus faz do jeito dele, e Deus fez com que eles dessem volta. Quem já foi em Israel, quem estuda geografia bíblica, vai entender o que eu vou falar aqui. Para entrar do Egito para Israel, ali, ou para atravessar esse mar, existem 2 canais ali, ou 2 golfos, né, como falam. Um é chamado Canal de Suez, que atravessa do Egito para Israel. O outro é o canal que eles foram, que é um caminho mais longe, o canal, ou então o Golfo de Acaba. E eles passaram por ali, e quando eles chegaram diante do mar, eles ficaram encurralados. O mar diante deles e as montanhas atrás, não tinha para onde ir. Logo essa notícia chegou a Faraó, e Faraó soube que eles estavam encurralados. Faraó é um tipo do nosso inimigo, do diabo, né? Faraó é um tipo do diabo. Então, irmãos, Faraó manda um exército atrás deles. E é assim que às vezes acontece conosco, quando parece, né, que nós estamos totalmente encurralados, sem saída. Deus sempre tem uma saída. Deus sempre tem uma maneira dele agir, né, que talvez nós não entendemos.
Também não é para entender, porque ele não vai explicar tudo mesmo. Mas o fato é que Deus abre o mar, eles passam. Nós já sabemos isso, né? E depois, quando o faraó pensou que poderia passar com o seu exército também, no momento em que os hebreus passaram, Deus fecha o mar. E o mar fechado, eles são mortos. Quando eles atravessam com segurança, o exército de Faraó é todo tragado pelo mar. Então Moisés agora ele vai cantar um cântico de agradecimento e de louvor a Deus. Lendo esse cântico detalhadamente, eu percebi que esse cântico não é apenas um cântico de agradecimento. Esse cântico é um dos cânticos mais importantes que estão nas Escrituras. Você sabia que os judeus, nas orações que eles fazem pela manhã, matutinas, eles cantam esse cântico? O cântico de Moisés, o cântico da redenção. E também esse cântico, que é chamado no hebraico, né? Shirat Hayam, significa cântico do mar. É cantado por eles, e eles têm isso aqui como algo muito importante. Porque quando nós lemos o texto que acabamos de ler aqui, nós percebemos pelo menos duas coisas. Primeiro, o cântico de Moisés aqui não está apenas agradecendo a Deus pela travessia do mar. Ele é um cântico profético, e nós vamos ver por quê. Segundo, esse cântico ainda será cantado novamente. Olha que coisa interessante. Ele foi cantado, ele continua sendo cantado nas orações matutinas dos judeus, mas ele será cantado durante o período que Jesus estiver reinando no milênio. Quando toda a redenção for feita. Se nós dermos uma olhada aqui, voltando para o capítulo 15, desse texto que nós acabamos de ler, nós vamos perceber que Moisés, ele vai dizer: cantarei ao Senhor, porque triunfou, venceu gloriosamente, né? Lançou no mar cavalo e seus cavaleiros. A Bíblia nos mostra com muita clareza em algumas vezes que Deus sempre deu vitória ao seu povo. Quando a gente lê o Salmo 46, que é um salmo escatológico, a Bíblia diz que ele queima os carros no fogo. É uma alusão à guerra também que acontecerá no Armagedon. A Bíblia fala lá que ele quebra o arco e corta a lança. E aqui nós vemos que no versículo 2, ele vai dizer assim: o Senhor é a minha força, o meu cântico, né? O meu cântico, e ele se tornou a minha salvação. Olha o que ele está falando aqui. Salvação não é apenas a salvação por ter atravessado o mar vermelho. Isso aqui é profético. A salvação é para todos aqueles que creem no Senhor, todos aqueles que se dobraram diante dele, professarem que ele é o Senhor, acreditarem na sua palavra, receberem Jesus como único e suficiente Salvador, e se arrependerem dos seus pecados. Basta isto, e servi-lo com fidelidade. O Senhor, nós podemos falar como Moisés nesta noite: o Senhor é a nossa salvação. Glória a Deus. Então, irmãos, ele vai dizer assim, o Senhor é a minha força, a minha salvação, ele é o meu Deus. Preparou ele uma habitação, preparei para ele uma habitação. Que habitação é essa? A habitação que Moisés vai preparar para Deus está no capítulo 25 do Êxodo, que é o tabernáculo. Mas nós somos essa habitação hoje. Ele habita em nós, nós somos templo dele. Ele faz morada naquele que é salvo, naquele que vivencia as virtudes, as benesses e as leis do seu reino. Deus habita em nós, habita no crente. Nós somos templo do Espírito Santo, morada dele, e ele faz morada em todo aquele que é salvo. Também a Bíblia diz, ainda nesse cântico: o Senhor é homem de guerra, Senhor é o seu nome. Olha aqui, a palavra Senhor aqui, tudo com letra maiúscula, que é uma alusão a Yahvé, né? Que os judeus chamam de Hashem, Yahvé. Nós falamos Yahvé, o tetragrama,
O nome dele, ele é homem de guerra. Por quê? Homem de guerra. Porque ele vence a guerra. Ele não perde a guerra. Ele jamais vai perder uma guerra. Ele jamais perderá uma peleja. Jamais será derrotado. Jamais ficará frustrado. Jamais Deus poderá ser surpreendido por alguém na guerra, seja qualquer tipo de guerra que for, no âmbito espiritual. Não há nenhuma força política ou bélica de guerra aqui, humana ou espiritual, que possa suplantar o poderio do nosso Deus, o Senhor dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso, o Deus desta igreja, o Deus da igreja que está espalhada por toda a terra, que teme ao Senhor e que vive os seus princípios, que vive aquilo que está na sua palavra. Olha aqui, lançou no mar as carruagens de Faraó, seu exército, seus capitães escolhidos, foram afogados no mar vermelho. Os abismos cobriram, isso aqui é profético, irmãos, ó. Os abismos cobriram as profundezas como uma pedra. A tua mão direita, por que a Bíblia fala a tua mão direita? Porque tudo aquilo que vem da mão direita de Deus, é da onde vem o socorro, da onde vem a bênção, da onde vem a provisão, da onde vem a esperança, da onde vem o renovo, da onde vem tudo aquilo que Deus faz para o seu povo. Ele age sempre com a mão direita. Já entenderam, né? Por que nós não somos da esquerda? Não estou falando de política aqui não, estou falando daquilo que a Bíblia revela para nós, porque Deus é o Deus que atua com a sua mão direita. Levanta o seu povo. Lá no livro do profeta Isaías, ele diz: eu te tomo pela tua mão direita e te ajudo. Glória a Deus. Quando Jesus mandou lançar a rede no mar, ele diz: lança a rede na direita. E Pedro disse: mas nós pescamos a noite toda, mas segundo a tua palavra eu vou lançar. E quando lançou a rede na direita, que foi puxado, ela veio com 153 grandes peixes. Glória a Deus. Esse cântico aqui, irmãos, é profeta, fala da grandeza. No versículo 7, né? No versículo 6 fala que a mão direita despedaçou o inimigo. Isso aqui já é uma alusão que Deus vai vencer sempre o inimigo das nossas almas, vai vencer o anticristo, porque Faraó também é um tipo do anticristo aqui, que vai atuar durante o período da grande tribulação. Nós vemos aqui, irmãos, muitos pontos aqui proféticos, né? Ele vai falar no versículo 8, que com o sopro das suas narinas as águas amontaram. Quer dizer, a Bíblia fala em outro texto, que foi um vento oriental, mas é o sopro de Deus. A Bíblia fala no livro de Jó também, que as geleiras e os icebergs se formam pelo sopro de Deus. O trovão, o relâmpago, também ele é produzido pelo poderio, pelo poder de Deus. Deus está no controle absoluto de todas as coisas, da natureza, das leis da natureza. Todas as coisas estão debaixo do poder do nosso Deus. E aqui Moisés está cantando, exaltando a sua grandeza, o seu poderio, a sua providência, aquilo que ele fez, mas também aquilo que ele é, porque o mais importante é o que ele é para nós. O que Deus é para você, irmãos? É alguém que você pensa que pode apenas te socorrer? Pode apenas dar aquilo que você está precisando, como nós ouvimos o pastor falar ali agora, né? O Deus que eu quero servir apenas porque Ele pode me dar o que eu quero. Esse é o Deus que os homens criaram, o Deus da Bíblia, o Deus Criador. É Ele que manda, é Ele que faz, Ele que dá ordem. A palavra dele é a palavra final. O Deus da Bíblia está sentado no trono, coordenando e comandando tudo. Não são os homens que falam, vai acontecer e acontece. O nosso Deus, Ele é que dá a palavra final, Ele decreta e as coisas acontecem. Foi o que Ele fez com Faraó. Glória a Deus. Observem aqui comigo, ainda dentro desse raciocínio, nós percebemos aqui que esse cântico, quando eles atravessam o mar, também é um tipo de batismo antigo. Por isso que a Bíblia fala em 1 Coríntios 10, que eles foram batizados em Moisés, por causa do cântico, na nuvem, que de vez em quando surgiu uma nuvem por sobre o povo, essa nuvem desaguava e eles recebiam o batismo em Moisés,
na nuvem e no mar. Atravessadores, a palavra atravessadores de rios, ou atravessadores, é um tipo de batismo antigo. Ao passar aqui, eles estão sendo simbolicamente batizados. Imagine, 18 quilômetros em terra seca dentro do mar, 2 colunas de 100 metros de altura de cada lado de água, e eles passando, e aqui Moisés cantando, agradecendo pelo grande milagre, e sabemos que isso aqui aconteceu. Não é uma história que nós estamos contando, não é uma fábula, não é uma história de Walt Disney, não é uma história que Steven Spielberg inventou, não é um filme de Hollywood, é a palavra de Deus, viva, eficaz, mais penetrante do que a espada de 2 gumes. Aconteceu, Deus livrou o seu povo, o faraó perdeu, o povo avançou, e Moisés cantou esse cântico, dizendo quão grande é o Senhor, e a Bíblia diz que depois ainda Miriam cantou, só o Senhor é Deus. Olha, irmãos, aqui, vamos dar uma olhada num texto, para nós vermos como esse cântico ainda será cantado. Façamos um paralelo com o texto que nós lemos, e o livro do profeta, e o livro do Apocalipse, também no capítulo 15, glória a Deus, para que nós possamos entender a grandeza desse cântico. Às vezes nós lemos as coisas na Bíblia, irmãos, e não conseguimos entender quão profundas são as palavras, né? No capítulo 15, do livro do Apocalipse, vou ler na minha tradução aqui, a Bíblia diz assim, ó: e vi outro sinal no céu, grande e admirável, 7 anjos, tendo as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Observe que, como foi falado aqui no vídeo, Deus não é só um Deus de amor, é um Deus de ira. A ira de Deus não é pregada mais nas igrejas, mas é bíblico. Eu vi como se fosse um mar de vidro, misturado com fogo. Isso aqui é o piso da sala do trono de Deus, e aos que haviam obtido vitória sobre a besta e sobre a sua imagem, assim como Moisés e o povo de Israel obteve vitória sobre Faraó, sobre os cavalos, sobre as carruagens, sobre os cavaleiros. Deus também dará vitória ao seu povo durante o período da grande tribulação, que são aqueles que ficarem aqui, não é a igreja, são os judeus que ficarem aqui na grande tribulação, e gentios, mas que não receberam o sinal da besta. Observem, sobre a sua imagem, sobre a marca e sobre o número do seu nome, ficaram sobre o mar de vidro. Tem uma tradução que fala mar de cristal, tendo as harpas de Deus, e eles cantam o cântico de Moisés, o servo de Deus, e a canção do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são tuas obras, Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, tu, Rei de santos. Quem não temerá ao Senhor e não glorificará o teu nome? Porque tu somente és santo. Porque todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus juízos foram manifestos. E depois disso eu olhei, e eis o templo do tabernáculo do testemunho no céu estava aberto, e os 7 anjos saíram do templo, tendo as 7 pragas, vestido de linho puro e branco, e cingido com um cinto de ouro nos seus peitos. Perceberam? Quando o cântico de Moisés vai ser cantado novamente, porque Deus dará vitória, Deus vencerá o anticristo na grande tribulação. Isso é sério, irmãos. Eu já falei aqui, o anticristo vai chegar, todo o cenário está sendo preparado para a chegada dele. Preste atenção nos acontecimentos, não é só os vírus aí, as epidemias, não, a geopolítica no mundo preparando para a chegada desse personagem, articulações que estão acontecendo entre as nações, os blocos de nações, para que chegue esse personagem que vai ser um governo mundial, assim como o Faraó era o grande imperador da época, do mundo antigo. Nessa época aqui, o anticristo também será, e a Bíblia diz que ele também estará no coração dos mares. Está lá no livro de Ezequiel, no capítulo de número 38, a Bíblia diz que ele estará sentado no coração dos mares.
mas no coração dos mares, que simboliza povos e multidões, da onde ele estará reinando, ele será abatido, assim como Deus fez com Faraó. O cântico de Moisés também será cantado junto com o cântico do Cordeiro, que é Jesus representando o Antigo e o Novo Testamento, a lei e a graça de Deus. Então, irmãos, nesta noite, o que é que nós estamos aqui? Qual é a perspectiva que nós estamos? O que nós estamos esperando do nosso Deus? Nós somos redimidos. O cântico da redenção. Redenção significa que alguém pagou a nossa dívida, alguém se doou por nós, alguém depositou o valor equivalente ao valor da nossa alma no leilão espiritual, alguém depositou o seu sangue no santuário celestial, para que nós pudéssemos ter certeza, esperança da vida eterna. Por isso esse cântico é entoado, por isso nós chamamos de cântico da redenção. Ele será cantado novamente, e as multidões que foram salvas estarão glorificando o Deus único, Deus trino, verdadeiro, Deus da Bíblia, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Deus incomparável, que está acima de todos os outros deuses. Você pode glorificar Ele hoje? Qual é a tua esperança, irmãos? Como você encara o Evangelho? Qual é a fé que você tem nessa palavra? Você está firme com Jesus mesmo? Você tem esperança, se Ele voltar hoje, ou se você morrer hoje, assim como eu também posso, de você poder estar com Ele para sempre? Vamos voltar lá para o capítulo 15 do Êxodo. Vou ser bem sucinto, não vou demorar. Glória a Deus. É uma reflexão aqui. Voltando para o texto do capítulo 15 do livro do Êxodo, ainda com o paralelo lá em Apocalipse, nós percebemos o versículo 9. Disse o inimigo: perseguirei, alcançarei, dividirei o despojo, meu desejo se fartará neles, desembainharei minha espada, minha mão os destruirá. Você percebeu algumas coisas que o inimigo tenta fazer conosco? Aqui está falando de Faraó, mas ele é um tipo do inimigo das nossas almas. Primeiro, olha o que ele diz: perseguirei. Nós somos perseguidos, os cristãos, porque Satanás trabalha para isso. Ele usa pessoas, ele usa o sistema do mundo, ele usa as adversidades, pessoas no trabalho, ele usa pessoas que às vezes estão acima de nós, né? Ele usa pessoas às vezes até dentro do âmbito familiar para nos perseguir. Alcançarei, ele está no nosso encalço, a cada dia tentando nos parar, nos bloquear, fazer a igreja se estagnar, fazer a igreja desistir, fazer a gente desistir de vir à igreja, fazer a gente desistir de aprender as escrituras, fazer a gente desistir de orar, desistir de fazer defesa do Evangelho, desistir de acreditar na Bíblia. É trabalho dele, fazer você não crer, não dar crédito ao Evangelho, para não receber Jesus como Salvador. Ele faz isso, ele está no nosso encalço. Quando nós corremos um pouco mais, ele também corre. Quando nós diminuímos o passo, ele sempre está por perto. Mas aquele que é mais poderoso, aquele que é muito maior que ele, está conosco. E o apóstolo João diz que aquele que está conosco é maior do que aquele que está lá no mundo. Vocês se lembram de Eliseu, irmãos? Quando ele teve a casa dele cercada pelo exército da Síria, o profeta Eliseu, e o moço dele ficou preocupado: e agora? O que nós vamos fazer? E o profeta Eliseu disse: Senhor, abre os olhos desse moço, para ele ver, para que ele possa ver que maior é o que está conosco do que aquele que está lá fora. E quando ele abriu os olhos, ele olhou assim no monte, de em volta da casa estava um exército de carruagens e carros de fogo. Os anjos de Deus tinham cercado aquele lugar. Glória a Deus. Por isso que o salmista diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Olha o que ele diz aqui, ainda no versículo 9: o inimigo: dividirei o despojo, meu desejo se fartará neles. Olha aqui, irmão, dividir o despojo. Qual é o papel do diabo? Dividir, né? Deus não. Deus, ele tem outro tipo de soma. Deus, ele adiciona e ele multiplica. O diabo diminui e divide. Dividirei o despojo. Despojo é aquilo que sobra. No entendimento dele, ele já estava olhando lá: vou matar
o que sobrar eu vou dividir entre nós aqui, aquilo que eles têm. O que Ele quer fazer é tirar o que nós temos, tirar a nossa esperança, tirar a nossa fé, tirar a nossa perseverança, tirar o nosso alvo, que é o Senhor, tirar nosso desejo de estar aprendendo a palavra de Deus cada dia, tirar o nosso desejo de vir à igreja, colocar dúvidas no nosso entendimento, para que nós possamos, será que eu estou no caminho certo? Nessa noite o Espírito Santo está falando conosco, que nós estamos servindo o Deus Todo-Poderoso, o Deus da Bíblia, o Deus que não falha, o Deus que nunca vai nos deixar sozinho, o Deus que estará conosco em todos os momentos. Olha aqui o que Ele está dizendo: dividirei o despojo, o meu desejo se fartará neles. O desejo do inimigo, irmãos, é que nós venhamos a cair, que nós possamos perder a direção. Desembainharei a minha espada, minha mão os destruirá. Mas aí, irmãos, o versículo 10 diz que Deus soprou com o teu vento, e o mar os cobriu. Eles afundaram como chumbo nas poderosas águas. Quem manda na água? Quem manda no mar? Quem manda no vento? Quem manda na chuva? Quem manda no sol? Quem manda no fogo? Quem manda na biodiversidade? Quem manda nas estrelas? Quem manda nos planetas? Quem manda no universo? Quem manda nos peixes que estão no fundo do mar? Quem manda nas plantas? Quem é que manda em todas as coisas? É o nosso Deus. Por isso Ele deu ordem ao mar, e o mar obedeceu. Não foi a primeira vez que o mar obedeceu Ele. Aqui Ele obedeceu, mas quando os discípulos estavam com medo lá, o mar também obedeceu. Quando Ele diz: cala-te vento, aquieta-te mar, no Novo Testamento. É o mesmo Deus, é o Senhor Jesus, Ele é Deus. Olha aqui, estou indo para o fim, versículo 11: quem é como tu, ó Senhor, entre os deuses? Irmãos, qual é o Deus, com letra minúscula, que pode ser comparado com o Deus da Bíblia, das Escrituras? O Deus criador de tudo, o Deus que fez o céu, a terra e todas as coisas, o Deus que pelo poder da sua palavra criou os mundos, o mundo físico e o mundo espiritual. Quem pode comparar a esse Deus? Os homens criaram muitos deuses, né? Tem até um que chama Mamon, que a irmã Roberta leu aqui, que é o dinheiro. Mas o nosso Deus está acima de tudo. O nosso Deus é maior que os deuses da mitologia grega, da mitologia egípcia, os deuses que Roma tributava e oferecia sacrifícios a ele, os deuses dos astecas, né? Os deuses do povo inca, o Deus Alá dos muçulmanos. O nosso Deus é maior. O nosso Deus é o Deus da Bíblia, o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Se você ainda não serve Ele, hoje é noite oportuna. Receba Ele como seu Salvador. Tenha sua vida transformada por Ele. Tenha esperança da vida eterna.